Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Congresso tem poucos meses para votar mudanças na legislação eleitoral que valham para o próximo ano. Entre as propostas na mesa estão o financiamento de campanha, sistema eleitoral, coligações e sistema de listas. Nos últimos anos, a maior alteração foi a proibição ao financiamento empresarial de campanhas políticas, e isso pode ganhar um novo formato. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai discutir as principais propostas com os deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão. Deputados, uma das maiores polêmicas que voltou a ser discutida agora, que já teve em diversas reformas políticas, na última proposta do deputado Henrique Fontana, se não me engano, ela foi derrotada no plenário, foi a proposta de fazer um sistema de lista fechada. Quer dizer, os partidos apresentariam uma lista ordenada e as pessoas votariam nessa lista, na lista do partido. E elas não votariam mais, como a gente vota hoje, no seu deputado, no deputado que ela quer eleger. Deputado Esperidião Amin, o senhor acha que essa proposta agora vai? Essa proposta vai crescer. E vai crescer não por causa da Lava Jato, vamos ser justos. Vai crescer por causa do combate à Lava Jato. Com a proibição do financiamento por empresas, com a disponibilidade apenas do financiamento público, além do financiamento por pessoas físicas, a lista, o voto em lista passou a ser uma preferência por exclusão. Eu sou contra a lista fechada. Deputado, que ela passou a ser uma Porque o financiamento público, que é o predominante hoje, atualmente no Brasil, é afeiçoado ao financiamento ao partido e não à pessoa. O financiamento público, estatal, se compadece, é apropriado no mundo inteiro ao sistema eleitoral que tem lista fechada ou lista aberta, mas que tem o voto partidário predominantemente. Até mesmo o sistema belga, onde o cidadão pode votar no partido e na pessoa, e que chegou a ser discutido também pelo deputado Henrique Fontana. Isso está sendo reabilitado tanto pela dificuldade do financiamento, quanto também pelo que a imprensa tem veiculado, de que a lista fechada funcionaria como uma espécie de burca para esconder, para esconder pessoas que possam estar com mais dificuldade quanto a aspectos morais ou éticos na sua eleição. Eu não acho que essa questão seja relevante. O que torna a discussão sobre a lista mais favorecida é o fato de não haver financiamento público. Isso eu estava dizendo. Aliás, que financiamento por empresa, quê, que eu acho que é o certo. Eu acho que não pode haver financiamento por empresa, especialmente no momento atual. Eu sou contra a lista fechada, porque ela vai contra o que pensa o brasileiro, que predominantemente vota na pessoa. 85%, 90% dos eleitores já demonstraram isso em todas as pesquisas, escolhe a pessoa e não o partido. Então, com a crise partidária e com a crise de representação que nós estamos vivendo, instituir a lista fechada pode ser um tiro na democracia. Por isso eu sou contra. Deputado Rubens Pereira. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que é mais do que necessário que nós façamos alguma mudança. O nosso modelo vigente de lista aberta, voto proporcional, com coligação, que valeu até 2014, financiamento empresarial, com limites definidos pelo próprio candidato, deu como resultado o Congresso mais rico da história, o Congresso mais processado da história e, consequentemente, o Congresso que tem menos legitimidade, onde o povo menos se sente representado. Então, isso é responsável por parte da crise política que nós vivemos no nosso país. O maior partido da casa tem 15%, o partido que elegeu o presidente na última eleição, o PT,
tem 15% do parlamento. Como é que você constrói maiorias onde o maior partido tem 15% apenas do parlamento? Nós temos representantes de 27, 28 partidos. Nós não queremos a volta do bipartidarismo, não é dizer que apenas 2 partidos são donos da razão. Mas 28, será que é esse o espírito da Constituição? Também penso que não. O ideal, então, é que nós, em primeiro lugar, reconheçamos que temos que ter algum tipo de mudança. O atual modelo não deve prosseguir. E o sistema de voto em lista é um sistema que vem com alguma coerência com o desejo da nossa Constituição. A nossa Constituição escolheu a democracia partidária. Não é possível se participar do processo democrático das eleições sem partido. Foi uma opção do Constituinte. A pergunta é, como então fortalecer os partidos? Até hoje, como bem disse o deputado Amin, a cultura é que nós votamos num candidato, numa pessoa. Mas aí também está a raiz de parte dos problemas que nós temos, como a troca de favores, o clientelismo, filhos inclusive do patrimonialismo. Então, a partir do momento que o eleitor vota em um candidato, ele amanhã se acha no direito, inclusive, de pedir uma retribuição, quer seja um cargo, quer seja um favor pessoal, quer seja uma empresa, uma contratação em benefício próprio. E qual partido hoje defende, por exemplo, a educação pública? Qual partido hoje defende os aposentados? Quais são as bandeiras dos partidos? Não há minimamente essa discussão durante o período eleitoral. Vou além. Durante a campanha, meu adversário é alguém do meu partido. Por quê? Porque eu estou disputando uma vaga com ele. Então, durante a eleição, o período que toda a sociedade está mais mobilizada, quem confronta comigo é um filiado do meu partido. Porque nós dois, repito, estamos disputando a mesma vaga. Quando deveria ser o contrário. Durante esse processo, nós do mesmo partido deveríamos defender as mesmas bandeiras, lutar pelos mesmos projetos. Ao meu ver, a tentativa de voto em lista é uma tentativa válida, que tem que ser aperfeiçoada, tem que ser melhorada, tem que ser, digamos que, abrasileirada. Não adianta nós importarmos um modelo que deu certo em um outro país e trazer e achar que isso por si só dará certo no Brasil. Então, acredito que, mediante ajustes, o voto em lista pode ser uma tentativa para superar essa grave crise política que nos assola hoje. Você vê que o deputado Rubens Pereira é tão hábil que ele despendeu 90% da sua fala criticando o atual modelo, com que todos nós concordamos, e 10% para falar sobre a lista fechada. Quanto ao atual modelo, eu faço minhas as palavras do Zygmunt Baum. É um pequenino livro de uma entrevista dele, recentemente falecido, Babel. Nós sabemos que o que está aí está errado, mas não sabemos ainda para onde ir. E é provável que tenhamos que ir de maneira paulatina. A lista fechada nem para paulatina serve. Eu já defendi o modelo alemão. Eu apresentei esse projeto aqui em 79, na minha primeira legislatura. Mas o brasileiro não pode deixar de ter o voto pessoal. Se pelo menos defendessem a lista aberta, transformariam a burca num véu mais discreto. Mas não, é lista fechada, é para o povo não saber. E o que eu queria focalizar é o seguinte: nós temos que ter um modelo de transição, que pode até admitir, primeiro, o mais necessário, proibir coligação nas eleições proporcionais. Então, se não der na próxima eleição, que dê na próxima. Deputado, isso, a gente vai chegar nas coligações, mas é que o senhor se referiu à questão do financiamento de eleições. Esse é outro, eu queria só esclarecer isso, falar um pouco mais sobre isso. O que vem em favor. Porque hoje a ideia do relator da reforma política, o deputado Vicente Cândido, é permitir parte de financiamento público, parte de financiamento... Pessoa física, mas flexibilizar esse sistema tão rígido de pessoa física. Mas uma das propostas que também está em pauta hoje é a criação de um fundo eleitoral. Então, seria dinheiro público para financiar os partidos, que seria entre 4 ou 5 bilhões de reais. Precisa de tanto dinheiro. As pessoas resistem a dar dinheiro para o sistema eleitoral. O quanto de valor é uma discussão subsequente. Eu acho que nós não vamos poder ter outra coisa a não ser fundo partidário, ou seja, dinheiro público, inclusive para cobrir programas de rádio e televisão, que não são gratuitos, não é verdade? Nós não vamos sair disso. E financiamento privado, pessoa física, com identificação.
que nós não temos o hábito de ter. O eleitor brasileiro não está acostumado a financiar partido. Você não vai ter grandes adesões a isso. Não vai ter. Então, inovar em cima disso, criar uma subconta, essa história do fundo, é uma subconta do fundo partidário. Então, vamos falar só em duas coisas. Nós vamos ter dinheiro público e dinheiro de pessoa física, ambos identificados, portanto. E vamos ter que fazer a campanha naquilo que cabe. Vamos ter que fazer campanhas mais baratas. Vamos ter que ter campanhas cada vez mais fiscalizadas. E o que se poderá estabelecer para 2018 será uma transição para um modelo mais consistente, que poderia ser, por exemplo, até o da lista aberta, com proibição de coligação nas eleições proporcionais, abrindo-se a possibilidade, até em respeito aos partidos ideológicos, de federações, de blocos, que permitam a sua existência. E aqueles outros que foram criados, pela facilidade que está aberta, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, de 2005, 2006, que proibiu a cláusula de barreira e favoreceu a proliferação de partidos, quer dizer, que haja uma recepção do partido ideológico num bloco ou numa federação que dure o mandato seguinte. Bom, Isso é o que eu acho que é o possível para o ano que vem. Com relação ao financiamento, deputado Rubens, o relator também, ele propõe que mesmo a contribuição, a participação de pessoa física seja feita para o partido e não mais individualmente. O senhor acha que esse sistema, como o senhor disse, fortalece partido? No Maranhão a gente tem um ditado que diz que quem contrata a banda escolhe que música ela vai tocar. E assim tem sido nos mandatos políticos também. A empresa que contribui decisivamente para o mandato opina naquele mandato. E todos nós entendemos que o mandato deve atender o interesse geral da população, do povo. O mandato tem que ser um serviço público. Consequentemente, o financiamento também tem que ser público. Quem paga a conta, já que vai decidir, o ideal é que o povo assuma isso e que, desta forma, os mandatos também sejam mais livres, voltados para o povo e não viciados por fatores externos. Alguém pode dizer, esse valor é muito caro, 2, 3, 4 bilhões. Tenho certeza que é menos do que o que foi apurado agora com gastos com corrupção que nasceram diretamente dessa relação promíscua entre a política e as empresas, justamente através do financiamento empresarial. Então, para o país, será um avanço, na verdade. Que o diretor da Petrobras, o Paulo Costa, disse, resumindo, ninguém investe, ninguém faz doação. Faz investimento. Faz investimento. Então, é melhor que esse investimento... pessoa física. Então, é melhor que esse investimento seja por parte que, do poder público. Tem que ser em relação à limitado. pessoa física, mais grave do que quem paga a conta, se é A ou B, é qual o tamanho dessa conta. Eu não vejo problema nenhum em uma empresa doar para a minha campanha um valor de 10 mil reais. Ele vai comprar o meu mandato por causa de uma doação de 10 mil reais? Não. Agora, se a empresa doa 1 milhão de reais, é natural que haja aquela dívida de gratidão, que haja aquela participação maior no mandato. E é isso que nós... A contrapartida, exatamente. É isso que nós temos que ter preocupação. Então, mais grave do que quem vai poder doar, se é A ou se é B, é qual o valor dessa doação. Mais importante do que se o financiamento é público, empresarial, cidadão, é ter limite de gastos. O que não pode é como foi na eleição passada. Eu defini o valor dos meus gastos. Se eu coloquei 2 milhões de reais, é porque eu tinha como buscar 2 milhões de reais. Se eu quisesse ter colocado 10, eu poderia ter botado 10. Se a lei vem e fixa, um deputado não pode gastar mais do que 50 mil reais, isso é isonômico, é igual para todo mundo terá a oportunidade de disputar a eleição. Pouco importa se vão ser 10 empresas que vão doar cada uma 5 mil reais ou se vai ser o cidadão. Então, ao meu ver, o mais importante é ter limites de gastos, até para facilitar a fiscalização. Se eu posso gastar 1 milhão, é difícil você mensurar. 100 mil, todo mundo fiscaliza com mais facilidade. E a mini-reforma que nós aprovamos em 2015 ainda foi buscar o ponto fora da curva, de quem gastou mais. Tinha que ser a média. E a gente tem um limite de tempo, por isso a gente tem que fazer um pequeno intervalo e a gente volta lá daqui a pouquinho. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo as propostas de reforma política com os deputados Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, e Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Deputado Esperidião, o senhor falou da questão das coligações. Essa é uma questão que há muito tempo se discute se
as deformações que ela causa na política. Quer dizer, eu voto num deputado, eu elejo o deputado do outro partido que muitas vezes não tem nada a ver com o meu. Como é que a gente resolve essa questão das coligações? Porque tem sido muito difícil romper com elas. Há coligações que são por afinidade. Eu respeito, por exemplo, a predominância das coligações entre o PT e o PCdoB. Há uma afinidade. Agora, há coligações que são frutos de oportunismo e de negócio. E negócio não confessável, né? Que envolve contrapartida para ajudar o tempo de televisão e de rádio, ou seja, não está associado com a proliferação de partidos? Claro, a proliferação de partidos foi um grave desserviço, infelizmente prestado pelo Judiciário, que, no momento em que tomou essa decisão, favoreceu, primeiro, o acesso de um novo partido a dinheiro público, do fundo partidário, e àquilo que o deputado que migrava levava junto com ele. O deputado valia R$1 milhão por ano. Ora, com a falta de coesão, com a falta de democracia interna também dos nossos partidos, que não estão acostumados a essa governança corporativa, digamos, deu no que deu. Temos hoje 35, 36 partidos. E uma fila imensa. E mais 30 na linha de produção. É um grande negócio. Então, isso é, a meu ver, o fator de corrupção mais sistêmico que nós temos hoje. A proibição de coligação nas eleições proporcionais é fundamental para reduzir a corrupção sistêmica que o atual modelo favorece. E, para compensar essa restrição, eu creio que nós temos federação, blocos que durem pelo menos o mandato seguinte. Pois é, como é que o senhor vê? Qual a solução para as coligações, na sua opinião, deputado Rubens Pereira? O deputado Amin deu um bom exemplo das federações. Você quer fazer uma aliança eleitoral e aquela aliança vai ter que ser convalidada pelo povo, vai ter que ser ratificada pelo povo, beleza, mas que dure todo o mandato. Não tem esse negócio de só casar sexta, sábado e domingo, não. Não é só durante a campanha do casamento. Casou, vai ter que casar, tem que ficar então durante todo o mandato. O casamento tem um prazo de validade que é aquele mandato. Aquela parceria entre aqueles dois partidos vai ter uma duração durante os respectivos mandatos até a próxima eleição, quando é repactuado pelo povo. Federação é uma saída. Eu particularmente defendo uma outra saída. É a limitação do número de partidos dentro de uma coligação. Como o deputado Amin bem falou, tem partidos que têm afinidade programática. Então você definiria, olha, só pode coligar no máximo 3 partidos. Você vai procurar aqueles partidos que mais têm afinidade com você. Diminui o mercado eleitoral. Não acaba, é certo, mas diminui. Já foi feito isso para executivo. Hoje só os 6 maiores partidos contam para tempo de televisão. Já foi um avanço muito grande. Antes, você ficava brigando pelos partidos pequenos para crescer 10 segundos, 15 segundos no horário eleitoral. Então a limitação também para as eleições proporcionais também seria um avanço. De toda forma, entendo que essa é uma decisão que cabe à política. Por que eu encerro dizendo isso? Porque se a política, se o Congresso Nacional não regulamentar isso através de lei, o Judiciário vai fazê-lo. Vai fazê-lo. E, normalmente, quando o direito se mete na política, a decisão sai errada. Como também se a política se meter no direito ou na economia, também está errada. É cada qual no seu espaço. Um bom exemplo foi no caso da justa causa, da fidelidade partidária. Sim. O Supremo disse, olha, você não pode sair do seu partido, exceto, dentre as exceções, se tiver um novo partido. O que a política fez? Criaram novos partidos o tempo todo. O que o meu partido que me elegeu tem de culpa para justificar a minha saída se surgir um outro partido? Não tem pé nem cabeça. Isso. Não tem relação de causa e efeito. Isso é um exemplo de uma decisão da política. Favorecer, da política feita no Judiciário. No Judiciário, exatamente. O mesmo vale para a coligação. Ou nós decidimos isso no Congresso Nacional, ou o Judiciário vai intervir e, ao meu ver, de forma equivocada. Mas o que os senhores estão dizendo é da dificuldade que existe dentro do Congresso para fazer mudanças políticas. E eu cito o nome dos relatores, porque aí a gente consegue ver como isso vai andando para trás no tempo. O deputado Roberto Magalhães, na proposta dele de reforma política, ele dizia, nunca um Congresso vai conseguir reformar, porque é um tiro no pé. Eu vou comprometer minha próxima eleição mudando algumas regras. Por isso, ele propôs uma constituinte exclusiva para fazer essa reforma política.
Hoje, o que os cientistas políticos dizem é que o Congresso está passando por um momento político muito delicado, em decorrência das denúncias de corrupção, possibilidade de processo de diversas pessoas, então que esse Congresso não teria legitimidade para fazer essa troca, essa mudança. E o cientista Deputado não tem legitimidade para dizer se o Congresso tem legitimidade ou não. Eu acho que ele também não tem legitimidade. O Congresso foi eleito. Se as regras foram imperfeitas, isso é um outro assunto. Mas é difícil fazer essas mudanças, o que eu acho né, deputado? que tem razão é o que disse o Roberto Magalhães, meu grande amigo. O Giordano Bruno, eu já falei isso aqui, ao caminhar para a fogueira na Inquisição, disse: eu fui um tolo por acreditar que aqueles que estão no poder concordariam em mudar as regras que lhes permitiram lá chegar. Quer dizer, isso é verdadeiro, por isso eu defendo a transição. E o Senado deu um bom exemplo, porque o que o Senado aprovou em termos de federação e proibição de coligação nas proporcionais, ele não fez para vigorar em 2018. Fez para 2020. Para começar em 20 e depois 22. Quer dizer, para não ter um impacto imediato, favorecendo uma transição. E o que nós temos que fazer, e vamos fazer, porque temos pouco tempo, é uma regra de transição para 2018. Que não poderá ser a que está em vigor, e não é a ideal nem a perfeita, porque é para chegar gradualmente a um outro estágio que valorize o partido, mas que crie regras de governança democráticas para o partido e que permita que o eleitor continue identificando também, além do partido, que hoje ele despreza como regra, aquela pessoa na qual ele ainda confia ou pode confiar. Deputado. Uma das dificuldades é que a Câmara dos Deputados é uma casa de especialistas. Então, vai se debater um assunto sobre educação, eu procuro ouvir alguém que já foi secretário municipal de uma capital, alguém que foi secretário de Estado, alguém que foi ministro, que foi reitor, um ex-prefeito, um ex-governador, que viveu na prática aquele assunto. A Câmara é uma casa de especialistas. Quando o assunto é reforma política, nós temos 513 especialistas. Com dissidência. Porque os 513 entendem bem aquilo que está sendo votado. Em um ou outro caso, é possível que algum parlamentar vote sem saber o que está sendo votado naquela dada matéria. Acompanha a orientação de líder e fica por isso mesmo. Nessa aqui, não. E você conseguir construir uma maioria, um consenso de 513 é certamente muito difícil. Sobre uma constituinte, eu também apoio. Inclusive, foi minha primeira PEC apresentada neste mandato, por entender que este Congresso não tem condições de fazer uma reforma substancial. A reforma que nós fizemos passada, apesar de ter um ou outro avanço, também foi só perfumaria. Não foi reforma eleitoral, não foi reforma política. Infelizmente, foi só para atender políticos. Exatamente. Isso que é o pior. E está se falando apenas do Legislativo e do Executivo. Ao falar de reforma política, a gente tinha que discutir, inclusive, qual é o papel do Supremo. Porque isso, a reforma política, é a reforma do poder, da forma de acesso ao poder, do funcionamento do poder, teria que ir muito mais além. Então, eu sou a favor de uma Assembleia Constituinte específica para se debater reforma política. Alguém pode dizer, mas quem seria eleito seriam os mesmos. Eu acho que seria uma oportunidade de, como é uma eleição para debater só reforma política, que com uma grande mobilização popular, o perfil dos eleitos poderia ser diferente. Ainda não é certo que seria. O abuso de poder político, o abuso de poder econômico ainda iria influenciar. Mas era uma chance, uma oportunidade. Então, a nossa proposta aguarda aparecer na Comissão de Constituição e Justiça. Tem uma discussão jurídica se pode ou não o poder constituinte ser limitado para tratar só de um assunto específico ou não. Eu entendo que pode, mas acho que essa seria uma fórmula de trazer ainda mais legitimidade para esse debate. Mas não vai ter resposta de curto prazo. Não tem. E por isso é que eu discordo de quem diga que esta legislatura não pode deliberar. Ela tem que deliberar. Para que não fique... tem que mudar agora? O que tem que mudar agora, na minha opinião, é proibir coligação nas eleições proporcionais, mexer o mínimo possível nessa questão do financiamento, porque nós não temos como mexer muito, e estabelecer como regra de compensação, especialmente para os partidos ideológicos, a federação e um piso de número de votos consensado, que seja objeto de um entendimento. Se optarmos pela lista fechada, ela pode ser fechada, mas não trancada.
não imexível. Então, há várias fórmulas de fazer lista. Flexibilizando a burca. Para que se flexibilize. É a lista fechada, mas ela é desbloqueada. O próprio povo pode mexer. A OAB tem uma proposta dessa, que prevê a eleição para deputado em 2 turnos. No primeiro turno você vota no partido, no segundo turno você vota numa lista, na ordem da O lista. sistema belga faz isso. Um exemplo você escolhe bom. o partido e o deputado. Além disso, é importante Henrique destacar, Fontana. de imediato, Sistema belga, você vota no partido em e primeiro depois lugar e no depois na candidato. pessoa. É uma Não possibilidade. precisa votar duas De qualquer vezes. forma, em 2 minutos, nós temos também debater urgentemente a democracia partidária. Nós temos que democratizar os Sim. partidos. Não pode continuar essa caixa preta como existe hoje. Então, não há nenhuma saída que não passe pela democratização, pela abertura dos partidos políticos. E, por fim, qualquer que seja o modelo, qualquer que seja o sistema eleitoral, tem que ter uma pitada de democracia direta. A crise não é só da política, a crise é da democracia. Representatividade. Quem hoje vota, que me dá um cheque em branco para eu decidir por ele todas as matérias, já não se sente representado em tantas matérias sendo votadas. Acha, olha, mas nessa matéria eu queria ter votado diferente. Então nós temos que usar a democracia direta cada vez com mais intensidade. Plebiscitos, referendos, projetos de iniciativa popular, democracia virtual, e-democracia. Acredito que com a participação popular se diminui a chance de ter graves erros. Muito obrigada, deputado Rubens Pereira Filho. Muito obrigada, deputado Espiridião Amin. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.